Olá amigos, bem-vindos ao Washington Fora de Horas aqui da Voz da América. Continuamos porque temos estas todas precauções em relação ao novo coronavírus a trabalhar a partir de casa, mas trazendo o Washington Fora de Horas com notícias dos Estados Unidos, notícias de Angola, de Moçambique, da Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e do resto do mundo. Neste Washington Fora de Horas desta quarta-feira, 2 de setembro, iremos ter como destaque o presidente Donald Trump é favorito em bolsa de apostas Betfair. Jovens de Malange procuram cursos para escapar do desemprego. Encontro entre Filipe Nyusi e Bispo de Pemba vai desanuviar a tensão e calar o ódio, dizem analistas em Moçambique. Vamos começar com notícias aqui dos Estados Unidos, recordando antes que os Estados Unidos preparam este ano as eleições presidenciais. As eleições serão exatamente no próximo dia 3 de novembro e são com candidatos à presidência dos Estados Unidos o incumbente Donald Trump e também o antigo vice-presidente de Barack Obama, Joe Biden. O presidente Donald Trump concorre pelo Partido Republicano, enquanto que Joe Biden concorre pelo Partido Republicano. E a primeira notícia que trazemos hoje tem mesmo a ver com o presidente Donald Trump. A notícia diz que o presidente Donald Trump ultrapassou o seu rival democrata Joe Biden, sendo agora o favorito a vencer as eleições presidenciais dos Estados Unidos em 2020 na bolsa de apostas europeia Betfair, disse aquela bolsa nesta quarta-feira, 2 de setembro. As probabilidades de Trump, refletindo as apostas combinadas da rede de apostas ponto a ponto, ficavam em pares, disse a Betfair Exchange, contra 21-20 para Joe Biden. A Betfair Exchange disse que 4 apostas de mais de 10 mil libras, o equivalente a 13 mil dólares americanos, foram feitas na plataforma durante a noite, das quais 3 foram em Trump, enquanto a maior aposta da campanha até agora, uma aposta de 50 mil libras, pouco mais de 67 mil dólares, foi colocada no candidato republicano durante o fim de semana. Essas apostas, em parte, ajudariam Trump a assumir a liderança depois de ter ficado cara a cara com Biden no início desta semana, completando uma recuperação impressionante nos mercados de apostas. A Betfair, de acordo com o seu porta-voz, Darren Hughes, diz que em agosto Trump tinha as piores chances de reeleição de qualquer presidente em exercício na história e a derrota para Biden parecia cada vez mais provável. Palavras de Darren Hughes, porta-voz da unidade Betfair Exchange, uma empresa também de entretenimento. Uma sondagem nacional da Reuters e Ipsos desta quarta-feira mostra que 40% dos eleitores registrados apoiam Trump, em comparação com 47% que disseram que votariam em Joe Biden. A liderança de Trump manteve-se praticamente inalterada nas últimas semanas, durante as quais ambos partidos realizaram convenções para nomear os seus candidatos Trump e Biden para a presidência, mas a vantagem de Biden está agora a cair. E temos na nossa página da internet um artigo de análise que explica a razão desta descida e que os analistas dizem que é normal isto acontecer depois das convenções, porque a partir deste momento os eleitores estão mais concentrados naquilo que dizem os candidatos e vão tendo esta dinâmica cada vez mais que fazem as sondagens. Continuamos neste Washington fora de horas e vamos agora ao encontro do nosso correspondente Philip Crowther, que acompanhou a deslocação do presidente Donald Trump a Kenosha, um local que teve nos últimos dias manifestações e que está em destaque nas notícias. Vamos ao encontro do Philip Crowther.
O presidente Donald Trump esteve aqui em Kenosha, no epicentro da última erupção da injustiça racial. Ele não veio em apoio aos manifestantes ou ao Black Lives Matter. Em vez disso, sua mensagem foi de apoio à aplicação da lei. Trump culpou o que chamou de terrorismo doméstico pela violência aqui em Kenosha. Ele não fez referência à causa subjacente da raiva e protestos, à violência contra outro homem negro por parte da polícia. Trump declarou a violência anti-americana. Ele não mencionou Jacob Blake, que ficou paralisado depois de levar 7 tiros nas costas, disparados por um polícia na semana passada. Trump fez esta visita apesar das objeções dos líderes estaduais e locais. Ele visitou os restos carbonizados de um quarteirão cercado por violência e fogo. Ele continuou a vincular a violência aos democratas e culpou os responsáveis locais, enquanto fazia alertas apocalípticos se o Partido Democrata capture a Casa Branca. Esta cidade tem sido palco de protestos desde o tiroteio de Jacob Blake em 23 de agosto. Embora tenham ocorrido mais de 30 incêndios nas primeiras 3 noites, a situação se acalmou desde então. Trump passou por multidões de manifestantes, alguns segurando bandeiras americanas em apoio ao presidente, outros carregando cartazes que diziam Black Lives Matter. O presidente ofereceu recursos federais para ajudar na reconstrução da cidade. Em Kenosha, Wisconsin, para a VOA em português, foi Philip Crowther. Era o nosso correspondente Philip Crowther, a partir de Kenosha, reportando para a Voz da América. O Philip Crowther, que tem aparecido também noutras reportagens, em particular nesta altura da campanha eleitoral aqui nos Estados Unidos. Vamos continuar com mais notícias aqui neste Washington Fora de Horas. Ainda iremos a Guiné-Bissau, a Angola e Moçambique. O Washington Fora de Horas está disponível no Facebook, aliás, aqui estamos no Facebook, e também está disponível no YouTube. E antes de ir para as próximas notícias, deixo aqui mandar uma saudação àqueles nossos amigos que acompanham este Washington Fora de Horas. Consigo ver ali o Mamad Iqbal Daoud, que diz o seu habitual alô, Voz da América. Ele está em Climane, ali no Rio dos Bons Sinais, Zambésia, Moçambique. Filho da Guida diz boa tarde a partir da Guiné-Bissau. Celestino Silva diz também boa tarde. Marlene Camará diz Kanye West. Bom, a situação do Kanye West eu vou pedir ao João Santa Rita para explicar num dos nossos programas como é que é o processo aqui das eleições americanas, mas pelas notícias não tem mesmo muitas possibilidades. Jeremias Amado diz que está em Cabo Delgado, norte de Moçambique. Ainda daqui a pouco iremos falar da província de Cabo Delgado, isto na sequência de um encontro que teve lugar esta semana entre o presidente Filipe Nyusi e o bispo de Pemba. Sebastião Simão já está ligado. Ele diz que está em Lisboa, Portugal. Já há ligações, ou melhor, a partir deste fim de semana voltará a haver ligações entre Bissau e Lisboa. Uma boa notícia para os guinenses. Não havia ligações para aquele país desde o passado mês de março, quando a Guiné-Bissau teve que ser forçada a fechar as suas fronteiras para conter a pandemia da Covid-19. Angola ainda continua o caso dos 900 milhões de dólares levados para a Suíça pelo genro de Agostinho Neto, o primeiro presidente de Angola. A Voz da América, através do nosso correspondente em Luanda, conversou com analistas de várias áreas que são unânimes em dizer que este e outros casos mostram que há uma cultura em África, e em particular em Angola, das grandes riquezas serem criadas a partir do poder político e não do trabalho, como ocorre noutras realidades. Um dos entrevistados pelo nosso correspondente foi Pedro Caparacata, um jurista que diz não ser surpreendido com este caso a envolver o marido da filha de Agostinho Neto. Caparacata entende a questão como antropológica e ele disse, e cito, todos nós, se algum dia tivermos acesso ao poder, é meio caminho para acumular primitivamente capital, para tirar tudo o que estiver ao nosso redor. Por isso, José Eduardo dos Santos disse a dada altura que o dinheiro que os angolanos estavam a gastar era dos angolanos e não adiantava acusar-nos de corruptos. O dinheiro não é do Fundo Monetário Internacional, nem do Fundo Monetário, ou melhor, nem do Banco Mundial. Caparacata diz que Angola serve apenas como uma lava, o destino é o estrangeiro.
Na nossa emissão de rádio teremos mais detalhes sobre estes comentários de analistas angolanos em relação a este caso dos 900 milhões de dólares levados pela Suíça pelo genro de Agostinho Neto, o primeiro presidente de Angola. A nossa emissão de rádio é a partir das 18 horas de Luanda, em onda média, mas também pode seguir a Voz da América na internet. O nosso endereço é o www.voaportugues.com. E ainda sobre esta notícia de Angola, temos detalhes na nossa página da internet. Basta escrever Voa Português e aí terá toda a informação. Tal como disse, e agora vamos a Moçambique. Moçambique que conhece nos últimos tempos uma insurgência na província de Cabo Delgado, e analistas agora dizem que consideram crucial o encontro entre o presidente Filipe Nyusi e o bispo de Pemba, Dom Luís Fernando Lisboa, para desanuviar, dizem, a tensão e calar o ódio após o religioso ter sido acusado nas redes sociais de supostamente estar a financiar o terrorismo na província de Cabo Delgado. Fernando Lima, analista e jornalista, em entrevista ao nosso correspondente André Batista, disse que o gesto de Filipe Nyusi cala os críticos do Bispo de Pemba e presta homenagem a uma das vozes, e cito, vozes que mais se têm preocupado com a população de Cabo Delgado, que há quase 3 anos sofre de agressões terroristas, agressões que, segundo dados de várias organizações que trabalham na província de Cabo Delgado, já provocaram a morte a pelo menos mais de 1.500 pessoas e colocaram muitas pessoas sem os seus habituais recursos. Voltando àquilo que dizem os analistas em relação a esta notícia, Lima acrescenta que há que assinalar que o chefe de Estado foi ele que se deslocou à residência do bispo de Pemba, o que pode ser interpretado como um gesto de humildade, após declarações do chefe de Estado que davam a entender que sente desconforto em relação aos críticos da situação de Cabo Delgado. Palavras de Fernando Lima, jornalista moçambicano ligado à Mídia Cup, aliás, é um dos fundadores e dirige também o semanário Savana. A ativista Fátima Mimbir espera que o gesto do chefe de Estado de se distanciar da conduta negativa e inadequada dos seus conselheiros seja sincero e que reconheça o bispo de Pemba como uma autoridade cristã que levanta o clamor da população de Cabo Delgado. Tivemos também outras observações. Por sua vez, Sansão Nhacala, analista político, diz que a reunião entre os dois líderes apaciguou a tensão entre Maputo e Vaticano e, no lugar de diabolizar o bispo de Pemba, era necessário cooperar pelo papel que a Igreja Católica sempre desempenhou na pacificação de Moçambique. Esta é uma das notícias que está disponível na nossa página da internet, a página da internet da Voz da América, e na imagem aqui ao lado vimos o bispo de Pemba, Dom Luís Fernando Lisboa, após o encontro com o presidente Filipe Nyusi, que está ainda de máscara, porque não está a falar, a observar com rigor as normas para evitar a propagação da Covid-19. Isto foi na Diocese de Pemba esta semana. Temos mais notícias na nossa página da internet, www.voaportugues, para compreender a situação de insurgência naquela província do norte de Moçambique. Este é o Washington Fora de Horas da Voz da América, continuando com mais notícias. Antes de passar para a Guiné-Bissau, vou espreitar o que é que dizem alguns dos nossos amigos. Temos o Fijo da Guida, que diz porque a política de Donald Trump não é bom para os americanos. É uma opinião. As opiniões, as pessoas são livres de mandar as suas opiniões. Luís Manuel diz, boa tarde, vou, acompanha através de Climano, Moçambique. Gustavo Nombora acompanha a partir de Folha de Maputo. Bom, Gustavo está num jornal, Folha de Maputo é um jornal. Bom, temos também comentários de Angola. Nunda Santos, boa tarde, a partir de Uambo, com 2 casos da Covid desde ontem. Vamos pedir ao nosso correspondente para trazer mais dados sobre aquela região de Angola. E agora, continuando com notícias, vamos a Guiné-Bissau. A Guiné-Bissau, que temos a indicação de que o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, disse que a sua organização
pode impor sanções a pessoas que estejam a perturbar a ordem constitucional do país. Guterres pediu a criação de um grupo de peritos para analisar a situação no terreno. Tal consta de um relatório do secretário-geral da ONU, pedido em fevereiro pelo Conselho de Segurança sobre as sanções aplicadas a vários elementos das Forças Armadas envolvidas no golpe de Estado de 2012 e sobre os progressos realizados em relação à estabilização do país e restabelecimento da ordem constitucional. Recordar que a Guiné-Bissau não vive os seus bons momentos, pelo menos em termos políticos, há cada vez mais divergências em relação à gestão do país. O Umaro Sissoko Embalo é contestado, está aqui na imagem, é contestado por algumas alas da política do país. Voltando ao relatório de análise de acontecimentos sobre as presidenciais, a Organização das Nações Unidas diz que houve desafios à ordem constitucional, com a existência de 2 primeiros-ministros e, temporariamente, 2 governos paralelos, o que, na opinião de Guterres, pode ser um risco para a normalização da ordem constitucional. António Guterres disse que é importante o Conselho de Segurança considerar a possibilidade de manter o regime de sanções estabelecido e mostrar claramente ao povo da Guiné-Bissau que o regime de sanções se aplica a todos os elementos que perturbam, independentemente da sua filiação política e constitucional. A Guiné-Bissau, tal como havia dito, vive uma crise política desde as eleições presidenciais, com o histórico Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, o PAIGC, a não aceitar a autoridade de Umaro Sissoko Embalo, o atual líder deste país. Washington, fora de horas, continuamos a falar da Guiné-Bissau e agora um pouco de notícias que têm a ver com a aviação civil. Uma boa notícia para os cidadãos da Guiné-Bissau que podem procurar deslocar-se à Europa, por exemplo, porque neste país já é possível a ligação, pelo menos já Portugal, que é certamente um dos principais destinos dos guineenses. Vamos agora à notícia. A companhia portuguesa TAP retoma neste fim de semana os voos comerciais para a Guiné-Bissau. Desde março que não havia ligação Bissau-Lisboa por conta da Covid-19. Inicialmente a companhia só vai realizar um voo por semana. As viagens serão inicialmente semanais e os passageiros deverão apresentar, dizem as normas, um teste negativo para a Covid-19. A Guiné-Bissau tem neste momento mais de 2.200 casos e registrou 38 vítimas mortais por causa da Covid-19. Voltamos a falar de Angola, isto para dizer que em Angola, com a pandemia do novo coronavírus desde março, Malange, uma província importante, e Angola, de uma forma geral, sofre com o problema do desemprego. Em Malange, 50 jovens desempregados estão a reinventar-se, frequentando cursos que proporcionam novos postos de trabalho e garantem alguma rentabilidade às famílias. Esta é uma iniciativa que também trazemos em reportagem, a nossa reportagem em vídeo. Encerraram vários postos de trabalho. Em Malange, 50 jovens desempregados estão a reinventar-se frequentando cursos que proporcionem novos postos de trabalho e garantir alguma rentabilidade para as famílias. Um grupo criou o projeto Aprender para Empreender e ministra dezenas de formações no Centro de Formação Improvisado na Escola Primária São Pedro da Quizanga. Pastelaria e culinária, ética e etiqueta, decoração de festas infantis, ladrilho, canalização, contabilidade, gestão de recursos humanos estão entre as profissões que encontram suporte técnico profissional na formação em tempo da Covid-19. Durante esse período já aprendemos muita coisa, como uma delas é como funciona o software, o hardware, como elaborar algum programa e basicamente isso. Estou a fazer o curso de ética e etiqueta.
Bem, propriamente já aprendi a forma correta de tratar os mais velhos, os menores de idade, como sentar a uma mesa nas refeições. O trabalho para as crianças faz parte do currículo do projeto. Está a lecionar a decoração de festas infantis. Eles estão a fazer uma caixa de decoração, na qual elas podem guardar fios, flores, entre outras coisas. Aprendem a fazer cenários, caixas explosivas, buquê de doces. Em aprender para empreender, não falta o curso de pastelaria e culinária. Desde os pratos angolanos e típicos de Angola, Portugal e México. Angolano, calulu, feijão. Aprendi a fazer o bolo de jinguba e aprendi a fazer o bolo de aniversário. Por que nesta época? Porque não temos nada para fazer em casa por causa dessa pandemia e aproveitamos de fazer o que deve para fazer. Reduzir a ociosidade e criar novas oportunidades para empregos e apostas dos jovens inscritos, garantiu o coordenador da iniciativa, que conta com 12 professores, Mateus Moraes Diniz. Nesta fase da pandemia Covid-19, estamos a viver várias dificuldades, sobretudo econômicas. Como é do conhecimento, este projeto chama-se Projeto Aprender para Empreender. Implica dizer que estamos a nos focar, a despertar ou a formar os jovens para que se tornem futuros empreendedores. Precisamos fazer alguma coisa para, se calhar, conseguirmos sustentar a nossa família lá em casa. Isaías Soares Malães para a Voz da América. A reportagem do Isaías Soares a partir de Malange, em Angola. Isaías Soares trazendo aqui uma boa indicação que os jovens de Malange procuram resolver soluções. Falam que aprenderam, por exemplo, a fazer calulu, a fazer o bolo de jinguba. A esta hora isto só cria fome. Vamos continuar e temos mais comentários dos nossos amigos. O Domingos Julai diz que em Maputo está muito frio e parcialmente nublado. E o Nequinho Nayato está em linha em Angola. Gustavo Lombora também em Maputo. O Nunda Santos diz que continua a falar dos casos da Covid no Huambo, Angola. Mazambane Said, a partir de Dondo, em Moçambique, a Dondo também em Angola. Domingo Julai, a situação de Cabo Delgado é uma ameaça ao país, como também à região austral. Temos na nossa página da internet uma análise que faz referência à participação dos países da região austral na resolução do conflito em Cabo Delgado. Sidof Said acompanha o programa Washington Fora de Horas da Voz da América a partir da Itália. Vamos voltar a mais notícias e notícias que têm a ver com outras paragens do mundo. Voltando para as notícias, ainda iremos falar do que é trending na nossa página da internet. Uma breve notícia da África do Sul. O auditor-geral da África do Sul disse nesta quarta-feira que parte do dinheiro do seu pacote de ajuda à Covid-19 de 500 bilhões de randes, 30 bilhões de dólares, pode ter sido de forma fraudulenta entregue a beneficiários indivíduos. Relatos de acordos suspeitos entre funcionários do governo e empresas que fornecem equipamento médico e pacotes de ajuda alimentar para os pobres, bem como a má gestão do Fundo para Desastres, geraram indignação pública. Na França, 3 homens e uma mulher estão a ser julgados pelos ataques de 2015 contra o jornal satírico Charlie Hebdo e um supermercado judeu em Paris, que marcaram o início de uma onda de violência por parte do grupo Estado Islâmico na Europa. 17 pessoas e todos os 3 atiradores perderam vida durante os 3 dias de ataques em janeiro de 2015. Os que estão a ser julgados no Tribunal de Terrorismo da França são acusados de comprar armas, viaturas e ajudar na logística. A maioria diz que achava que estava a ajudar a planear um crime comum.
Os reguladores financeiros suíços anunciaram hoje ter iniciado um processo contra o Credit Suisse após uma investigação sobre um escândalo de espionagem que abalou o segundo maior banco do país. O escândalo começou a ser conhecido em setembro passado com a descoberta de que havia sido ordenada a vigilância de um banqueiro famoso que abandonou a Credit Suisse para ingressar nos quadros da rival UBS entre temores de que estivesse a preparar-se para roubar funcionários e clientes. Revelações subsequentes da empresa acusaram o Credit Suisse de espiar outro funcionário e, em seguida, alegaram que o banco também havia monitorado membros do grupo ambiental Greenpeace. Um homem forte da Bielorrússia, Alexander Lubonchev, agradeceu ao canal de televisão russo RT por fornecer apoio depois de alguns funcionários e apresentadores da emissora estatal da Bielorrússia se demitirem em protesto contra a disputa eleitoral. Protestos sem precedentes tiveram lugar na Bielorrússia depois de Lukashenko, no poder há 26 anos, reivindicar a eleição com 80% dos votos no escrutínio de 9 de agosto. Uma ex-amiga e conselheira de Melania Trump diz que fez gravações de conversas suas com a primeira-dama porque precisava de provar para se proteger em meio a questões sobre os custos de tomada de posse do presidente Donald Trump. Esta é uma das notícias a fazer manchete na imprensa americana. No detalhe, a notícia acrescenta que Stephanie Winston é autora de Melania e Eu, a extensão e queda da minha amizade com a primeira-dama, lançado esta semana. Wolkoff ajudou a produzir os eventos de posse de Trump e mais tarde trabalhou para a primeira-dama como consultora não remunerada da Casa Branca. Wolkoff deixou a Casa Branca em fevereiro de 2018, quando o seu contrato foi terminado. A Casa Branca criticou o livro, dizendo que está cheio de inverdades e paranoia. Mas um livro a falar das questões da Casa Branca. Vamos já caminhar para o final do nosso Washington Fora de Horas, trazer aquilo que está a bater, aquilo que é trending nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e também no YouTube. Deixa espreitar o que os nossos amigos... temos um comentário da Celestina Silva que diz que, neste caso, vão dar extensões ao Sr. Domingos Simões Pereira. O Guterres sabe bem disso. É uma opinião. É uma opinião em relação à notícia que passamos, dando conta que as Nações Unidas poderão aplicar sanções a algumas figuras da Guiné-Bissau, isto por conta da instabilidade vivida naquele país. Os últimos 2 minutos desse nosso Washington Fora de Horas são dedicados àquilo que é trending nas redes sociais, algo também que pode seguir na Passadeira Vermelha e também no nosso programa de rádio Top 10. Começamos pelo Twitter. Tyler Perry é uma das hashtags trending de hoje porque, segundo a comunidade no Twitter, ela é hoje oficialmente bilionário. Um entertainer de 51 anos não veio de um ambiente privilegiado, muito pelo contrário. Numa entrevista à revista Forbes, publicada ontem, um produtor, ator, realizador, no fundo o One Man Show, disse que não foi à escola de administração de negócios, não teve mentores e que tudo o que sabe aprendeu no processo de trabalho. Ele ficou conhecido a nível internacional com uma série de filmes, Madea, e a partir daí o caminho foi sempre em frente e com sucesso. Ele estreou há cerca de 2 anos um novo estúdio de produção em Atlanta e, mesmo durante a pandemia, ele encontrou formas de se adaptar e continuar a trabalhar. Perry é natural de Nova Orleans, e o dramaturgo já foi sem abrigo e hoje a Forbes estima sua riqueza em $1 bilhão. Dá para pagar algumas contas, diria o meu colega João Santa Rita. No Facebook, um post de uma fotomontagem artística lidera o trending. O post pertence ao UNICEF, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, e chama a atenção para outros efeitos da pandemia da Covid-19. O impacto do vírus em relação à saúde mental e ao preconceito dos jovens. A peça de arte que o UNICEF partilhou foi criada por uma jovem, Sofia, de 16 anos. Instagram. Depois de várias semanas sem estar entre os posts mais populares, Kyle
Kylie Jenner está de volta. Ela publicou uma foto no Instagram a agradecer pelo amor à coleção de verão e os fãs reagiram de forma positiva, com mais de 7 milhões e 55 mil gostos na publicação. O YouTube, o pop coreano, continua a dominar o trending nesta plataforma. O vídeo Dynamite dos BTS está há pouco mais de uma semana na plataforma e já atingiu, imaginem só, 277 milhões de visualizações. O vídeo das Blackpink, com a participação de Selena Gomez, estreou há 4 dias e já conta com 155 milhões de visualizações. Vamos marcar o ponto final. Próxima semana, aliás, esta semana, na próxima sexta-feira, temos um convidado no programa Angola Fala Só, o jornalista de investigação angolano Rafael Marques. O tema: análise de 3 anos de governação de João Lourenço. O programa será gravado, mas a sua participação, tal como sempre defendemos e gostamos, e aliás, é essencial, a sua participação é essencial. Envie as suas perguntas agora, o nosso WhatsApp é o +1 908 652 4584. Vou repetir, +1 908 652 4584. Voltarei a repetir este número no nosso programa de rádio, que começa para os outros países. Para Angola começa às 18 horas, em Moçambique 19 horas, na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe às 17 horas, em Cabo Verde às 16 horas. Em Moçambique, a emissão dedicada a Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé, começa às 19h30 de Moçambique, 17h30 da Guiné-Bissau e São Tomé e 4h30 da tarde em Cabo Verde. A nossa página da internet é www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, no Twitter, Instagram. Basta escrever Voa Português, mas não voa, fique connosco. Um grande abraço do Amâncio Miguel. Eu voltarei próxima quarta-feira. Amanhã estará aqui a Ana Guedes para mais um Washington Fora de Horas. Voltamos a cruzar na emissão de rádio às 19h30, 17h30, ou mesmo às 4h30 da tarde em Cabo Verde. Um grande abraço, até logo.